que a denúncia poderia ter sido apresentada na sessão do dia 4/3/2019, porém não poderia ter sido deliberada, votada nesse dia. E para isso, se embasou no artigo 103, parágrafo único e artigo 142 do regimento interno dessa Câmara. Fui ler os referidos artigos e, para melhor entender, faço questão de transcrever esses artigos ao meu parecer. Assim diz este artigo, parágrafo. Regimento interno, artigo 103, parágrafo único. Para efeitos regimentais, equipara-se a representação, a denúncia contra o prefeito ou vereador, sob acusação de prática de ilícito político-administrativa. O regimento diz que a denúncia contra o prefeito é uma representação para efeitos regimentais, sendo considerada uma modalidade de proposição, como diz o artigo 89, inciso 11 do regimento interno. Aí o artigo 142 do regimento diz o seguinte, artigo 142, nenhuma proposição poderá ser posta em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com antecedência mínima, 48 horas no início da sessão. Primeiro, a defesa diz que a denúncia não poderia ser submetida à votação de seu recebimento sem prévia inserção, com antecedência de 48 horas da sessão. Diz que a denúncia poderia ter sido apresentada na sessão no dia 4/3/2019, porém não poderia ter sido deliberada, votada nesse dia. E para isso se embasou no artigo 103, parágrafo único e artigo 142 do regimento interno desta Casa. Fui ler os referidos artigos e, para melhor entender, faço questão de transcrever esses artigos ao meu parecer. Assim diz este artigo, parágrafo, regimento interno, artigo 103, parágrafo único. Para efeitos regimentais, equipara-se a representação, a denúncia contra o prefeito ou vereador sobre a acusação da prática de ilícito político-administrativa. O regimento diz que a denúncia contra o prefeito é uma representação para efeitos regimentais, sendo considerada uma modalidade de proposição, como diz o artigo 89, no inciso 11 do regimento interno. Aí o artigo 142 do regimento diz o seguinte, artigo 142, nenhuma proposição poderá ser posta em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia, com antecedência mínima de 48 horas ao início da sessão. Realmente, esta relatora e outros vereadores não tiveram acesso à denúncia e aos documentos com antecedência, pois não foi incluída na pauta com 48 horas antes. A denúncia foi protocolada dia 4/3/2019 e este mesmo dia inserida para deliberação. E aí reside uma nulidade do processo, que, se prosseguindo, afeta o devido processo legal. É uma nulidade que pode ser suprida, devendo todos os atos serem praticados corretamente, desde o recebimento da denúncia. Quanto à segunda questão preliminar, levantada pela defesa prévia do prefeito, quanto ao impedimento do vereador de participar do processo da escolha da comissão processante, sendo impedido o vereador Levi, realmente é uma nulidade, razão tem a defesa nessa questão. Nosso colega vereador Levi está exercendo regularmente as atividades parlamentares, assim foi convocado por ato da Justiça, que afastou outro vereador da Casa. Sua condição de suplente, ora titular, que assumiu vaga de vereador afastado, em nada tem correlação com o fato de poder participar da comissão processante. O Decreto-Lei 201/67 apenas impede de participar da comissão processante o vereador que for o denunciante. O vereador Levi não é denunciante. Os denunciantes foram os dois eleitores. O Decreto-Lei 201/67, no artigo 5º, inciso 1, e também na Lei Orgânica, artigo 69, primeiro, a linha A, é claro ao dizer, artigo 5º, primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição
dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos da acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar na comissão processante. Só o vereador que for denunciante é impedido de votar e participar da comissão processante. E não faz sentido nenhum o procedimento adotado pelo presidente da Casa, que permitiu o vereador votar para recebimento da denúncia e não permitir o vereador participar na comissão processante. Isso não tem base na lei, é um grave equívoco. Se o vereador Levi não é impedido de votar, menos ainda estava impedido de participar da escolha da comissão processante. A lei é clara, basta ler. O vereador Levi não é um vereador suplente que foi convocado para participar do processo de cassação, porque o denunciante foi outro vereador.